retomando, né, nossos estudos, nós estamos no segundo capítulo do livro No Mundo Maior. E na semana passada nós começamos a ouvir o que o ministro não, o instrutor Eusébio tinha para dizer para aquela multidão. E foi um pouco um choque, né? Porque a maioria das pessoas que estavam ali já eram pessoas que estavam em busca do caminho certo, do espiritualismo, de entender, né, o que vamos nos lembrar que isso aconteceu, esse livro foi escrito há 100 anos, né, um pouco menos de 100 anos. Então era a época que o espiritismo ainda enfrentava muitas dificuldades para hoje estar no lugar onde ele está. Mas e as pessoas, nós, né, muitas vezes quando procuramos esse caminho, a gente não muitas vezes não imagina que vai encontrar orientações tão sérias. Às vezes a gente quer um elogio, puxa, você está no caminho certo, aí é fácil, vai ser tranquilo. E a verdade é que o Eusébio está nos dizendo verdades para que nós tenhamos consciência de que realmente o caminho é o caminho, né, de evolução, é o caminho que nos vai colocar em situações melhores, que vai nos trazer, né, a verdadeira paz, a vivência do verdadeiro amor, mas existe um esforço, uma barreira a ser vencida. E por isso que na semana passada terminou falando assim, né? Como eu, né? Muitos ali estavam com um semblante estarrecido, uma extrema palidez, um certo assombro por conta daquilo que estavam ouvindo. E hoje nós vamos continuar ouvindo essas orientações que são sublimes. Na verdade, eu tenho vontade de ficar lendo isso daí repetidas vezes, até que a gente entenda mesmo. Boa noite, Donato, tudo bem? Nós acabamos de começar aqui, nós vamos seguir aqui nas orientações do Eusébio para para aquele grupo, né, de pessoas interessadas e nós. Então vamos lá. E aí então, ele diz que ele fez, né, uma breve oração, uma breve pausa, quer dizer, e depois prosseguiu. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Então está falando, porque ele falou também, né? De nós como humanidade e de nós como espíritos que estávamos reencarnados, né, há algum tempo atrás, participando de um cristianismo que estava nascente, na verdade já não era mais nem nascente, e nós, muitas vezes, quantas encarnações passamos fugindo da verdadeira orientação do Cristo. E aí agora ele está falando, então, nesses séculos passados, os problemas maiores que a humanidade enfrentava era, né, a tirania, o abuso de certos povos em cima de outros povos e algumas doenças incontroláveis, né, as pestes e uma série de coisas. Aí ele fala, hoje as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida. E chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Quer dizer, séculos se passam e isso ainda acontece. É claro que não da mesma maneira, não em todo mundo. Graças a Deus, por exemplo, no Brasil, nós não vivemos um país de conflitos desse nível. Mas a gente acompanha pelos noticiários ainda inúmeros países que vivem dessa maneira, de irmãos bombardeando, matando irmãos por esses interesses que desde sempre foram as questões da humanidade. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. Então, alguns problemas a nossa humanidade já conseguiu dominar, solucionar.
por outro lado, né, a lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Esses ainda estavam assolando, principalmente, a humanidade, como eu falei, na época que foi publicado esse livro, há um pouco menos de 100 anos atrás. Hoje a tuberculose já não é tanto problema, a lepra também é um pouco mais controlada, o câncer também evoluiu muito, mas ainda são as lutas da humanidade para poder uma vida melhor, uma vida mais dominada no âmbito do intelectualismo, da ciência. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. Então, além destes problemas que sempre existiram e muitos ainda existem, uma nova ameaça ao nosso lar, ao nosso ambiente terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. E isso fica cada vez mais claro. Se André Luiz comentou sobre isso no século passado, a gente sabe que isso está ainda mais grave, o assunto, com relação aos desequilíbrios emocionais, a uma série de moléstias que são da alma, que são do bem-estar geral, moral, espiritual nosso. E ele segue falando: vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Então é como se nós não tivéssemos consciência do que está acontecendo conosco. Nós estamos vivendo como se tivesse tudo normal. Quem passa por problemas maiores, aí buscam, né, a ajuda, o auxílio em ambientes religiosos, em casas espirituais, ou na psicologia, na psiquiatria, na terapia. Mas isso está aumentando cada vez mais os problemas na sociedade com relação a esses desvios de interesses. Então, Jesus passou orientações, nós estamos insistentemente procurando assim, dobrar, né? Fingir que não é bem assim ou continuarmos com as nossas intenções mais materialistas, né, e menos espiritualizadas, achando que não vão haver consequências. E as consequências chegam, né? E a sociedade ou cada um de nós individualmente pode perceber isso. E aí ele segue falando: como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Começamos agora há pouco e o Eusébio está continuando falando para a gente, falando principalmente dos problemas que hoje o mundo enfrenta, né? Ainda enfrenta alguns problemas materiais, mas enfrentando também os problemas cada vez mais psicológicos, morais, né? O Donato, você ergueu a mão? Queria falar alguma coisa? Se não, vamos seguindo aqui. Se precisar, pode abrir o microfone aí e pode falar, tá bom? Não tem problema não. Mas e o que está falando, Adriana, principalmente até nessa questão psicológica, né? O mundo está cada vez mais doente psicologicamente, por estar mais uma vez buscando caminhos alternativos e não o caminho, né, do esclarecimento, da moral, da verdade, que é o que realmente muitos de nós ainda vivemos numa intenção de não sair da zona de conforto para mexer em áreas que são delicadas, que são feridas. E ele fala, então, a Terra vive essa era sombria. E isso há 100 anos atrás, hoje, só reforçando que isso só piorou, né? Odiando-nos uns aos outros. Então, se a gente vê países atacando países,
povos atacando povos. E isso a gente às vezes acha um absurdo, mas intimamente nós também temos as nossas desavenças. E quem de nós, né, que não presencia no nosso dia a dia situações de uma pessoa odiando a outra, ou se revoltando a ponto de depois querer que essa pessoa pague o preço ou se dê mal, ou que ela sofra, que seja lá o que for. A orientação do Cristo foi amai-vos uns aos outros e nunca tudo isso que nós estamos vivenciando. Então, e nós temos vivido, como ele fala, odiando-nos uns aos outros. E vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Vamos prestar atenção num detalhe, se isso não é verdade. Hoje, quem tem opiniões diferentes no âmbito religioso, no âmbito político, no âmbito pessoal da sociedade, isso vira um campo de batalha. Olha o que acontece muitas vezes quando nós não estamos vigilantes com relação à opinião política. O que se fala, não se fala o que o outro faz de bom. É uma guerra declarada do que o outro faz de ruim. Então, tudo isso é cada vez mais doentio. E todos nós somos irmãos e todos nós estamos sendo orientados há mais de 2000 anos e agindo dessa maneira e achando que está tudo bem. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Então, olha aqui, ele vai citar agora inúmeros pontos onde nós deslizamos. Então, homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Querem ser rico, querem ganhar dinheiro sem merecer, sem trabalhar, sem suar. E isso é o problema que faz um passar por cima do outro. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Então, outro problema é quem não está aprisionado, né, a essa questão da posse, da riqueza, né? Outros aprisionados às questões das paixões. As paixões também podem estar vinculadas ao materialismo nesse sentido, mas está em diversos sentidos, né? Cérebros vigorosos perdem a visão interior. Então, pessoas extremamente inteligentes que conhecem tudo lá fora, mas não conhecem o que se passa por dentro. Enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, aquela guerra de opiniões que a gente vê hoje em dia cada vez mais exacerbada por aí, conduzidos por desvairadas ambições inferiores. Os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Então, quem não está enxergando isso é porque ainda está com esse olhar vendado, conturbado, por estar envolvido com tudo isso e não percebendo a gravidade da situação. Que nós temos que ter consciência. A gravidade da situação é um alerta para cada um de nós. Porque quando a gente identifica algo de errado, qual é a postura que o Cristo espera de nós? A revolta com o que está errado? A revolta não é o Cristo. É a compaixão, é a tolerância, é a pacificação. Então, olha, isso não está legal. O que eu posso fazer de diferente? Eu vou atear mais fogo nessa conversa? Ou eu vou ser um pacificador? Porque Jesus falou: bem-aventurados os pacificadores. Só que cada um de nós, dentro da nossa razão, a hora que identifica algo que está muito errado, o que a gente faz? Age com violência também, fazendo igual. E o caminho é o oposto. É isso que nós ainda não conseguimos entender e muitas vezes nós estamos cegos
e envolvidos em tudo isso, procurando sermos cristãos verdadeiros. E a orientação do Eusébio é para estes, é para nós, os que têm vontade de sermos cristãos, de sermos conhecedores dessa verdade que o Espiritismo nos traz de forma mais sublimada e agir corretamente. Só que se a gente não ouvir essas orientações de maneira humilde, reconhecendo que parte que me toca em tudo isso daqui, a gente vai continuar nesse bolo de ilusão até o momento da desilusão. Até o momento onde todas as ilusões se cessam, encarnados ou no momento do desencarne, porque aí é pior. Nesse momento é tarde demais. Por isso, vamos continuar aqui, né? Esse vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Então, se essa alienação mental, a gente já sabe hoje das consequências psicossomáticas nas doenças que a gente vive. Mas olha o que eles estão falando, isso não afeta só o corpo, afeta o nosso perispírito. Isso daí, depois que o corpo fica, com as doenças que nós adquirimos por uma invigilância mental, né, do pensamento, o sentimento, nós carregamos para o lado de lá. É isso que é a surpresa, né, e as angústias depois do desencarne. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Então, quando a gente começa a ter consciência disso, e eles nos orientam, precisamos mobilizar todas as forças ao nosso alcance. Só que a gente tem que mudar o padrão que a gente entende por mobilizar força. Força no bem, força no caminho, né, alinhada com as leis divinas, não é força física, não é violência, não é violentar livre-arbítrio, é dar exemplo, é agir de maneira a realmente passar a ensinar o bem. E nós já estamos prontos nesse sentido? Não, não estamos. É por isso que eles estão nos orientando, porque nós temos que identificar isso e buscar cada vez mais nos transformar interiormente. Se eu vejo que uma situação me tira do sério, me faz reagir de maneira que eu já começo a identificar que isso não é o padrão que o Cristo ensinou, ótimo, identifiquei. Vou trabalhar, vou me policiar, vou começar a fazer, nem que seja por disciplina, por uma imposição que eu estou colocando em cima de mim. Olha, não é isso que eu queria fazer, eu iria reagir de maneira diferente. Mas o que o Cristo me ensinou não é isso. Então eu vou começar a tentar fazer como ele espera de mim. Então, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, a serviço da humanidade, que é a nossa própria causa. E se nós conseguimos fazer isso no nosso âmbito íntimo, nós conseguimos passar isso para o nosso âmbito, do que a gente estava conversando, né, Thelma, na semana passada, no nosso convívio mais próximo, naqueles com quem eu convivo, no lar, no ambiente de trabalho, no convívio social. Então, se eu consigo já me modificar em algum aspecto, isso desperta a atenção e de maneira benéfica. Porque se as palavras, né, muitas vezes convencem, como tem um ditado que diz, né, o exemplo arrasta. Então nós não devemos nos preocupar em saber o que tem que falar muitas vezes, é em reagir de maneira alinhada com o que o Cristo nos mostrou como caminho. E isso chama a atenção,
Isso nos faz bem e isso faz com que outras pessoas percebam, porque nós mudamos o padrão. E esse padrão faz bem. E outras pessoas podem começar a quebrar essa cegueira também por um esforço pessoal nosso. Puxa vida, eu estava acostumado a fazer assim e ela reagir de maneira agressiva. Ela não reagiu mais de maneira agressiva. Ela foi compreensiva, ela me passou paz, ela tentou entender o meu lado. Olha quanta coisa que tem para a gente pensar com relação a tudo isso que o Eusébio está falando. E tem muito mais. Nós não vamos acabar tão cedo esse capítulo. Talvez a gente devesse fazer um estudo desse capítulo só. E vamos lá. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos. Porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. E esse padrão, então, que nós estamos falando, que nós estamos comentando, que é um trabalho salvacionista. Se nós estamos indo para o caminho errado, nós estamos indo para um abismo, para um buraco, fazer o caminho certo é nos salvar. E o trabalho salvacionista, por muito tempo se achou que era muito mais simples. É por isso o espanto dessas pessoas que estão ouvindo, é por isso o nosso espanto também quando a gente ouve. Porque a gente está enraizado num conceito religioso que fala assim, ó, eu sou pecador, mas o Cristo me salva. Basta eu me reconhecer cristão, confessar os meus pecados e pronto, eu estou salvo. O Espiritismo nos mostrou que é um conceito errado. Ninguém vai estar em condições adequadas, celestiais, se não fizer a modificação do seu espírito nessa direção. E aí, mais uma coisa ele agora acaba de acrescentar. Além de o trabalho salvacionista ser interno, não ser dependendo somente, né, de algo externo, por exemplo, Deus nosso Pai ou Jesus Cristo nosso Salvador, ele é nosso Salvador, mas ele é nosso Salvador porque ele nos falou, nos mostrou como nós temos que fazer. Só que se a gente não faz como tem que fazer, continua ainda na mesma. Continuamos em vibrações ruins. Agora, o que ele acrescenta aqui, o Eusébio? Esse trabalho salvacionista não é de exclusividade de orientação religiosa. Vai chegar um dia em que o mundo vai reconhecer que a presença divina está em toda parte. E então é com esse ministério de salvação, ele é um dever de todos nós, de todas as religiões, de todos os seres da criação, estejam vinculados ou não a uma religião. A consequência é a mesma. O bem-estar ou o mal-estar é o mesmo dependendo das nossas escolhas. Então, o trabalho salvacionista constitui um dever de todos, porque um dia nós vamos reconhecer isso. E olha o que ele continua falando. A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Por que se fala em religião, né? A caridade, sem a caridade, não há salvação. Por que o Espiritismo nos mostra, né, que os dois maiores problemas que a nossa humanidade tem, né, como desvio do caminho do bem, é o orgulho e o egoísmo. Tudo o que a gente fica fixado somente para mim, somente para os meus, somente para as pessoas que eu quero bem, particularismo. Quando a gente não consegue enxergar o outro, a coletividade, nós estamos fechados nesse egoísmo e esse não é o caminho que nos vai trazer bem-estar, não vai nos aproximar do nosso Pai. Então, a realização que nos compete não se filia ao particularismo.
é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero. Não adianta, a gente não consegue enganar a providência divina. Interessado no bem de todos. Interessado sinceramente. Porque a gente pode, muitas vezes, tentar até nos enganar. Ah, então já que tem que ser para todos, eu vou mostrar que eu tenho interesse pelos outros. Mas eu faço isso para tentar burlar. Ainda assim, é melhor do que não fazer. Né? Então, quando a gente faz algo com algo por alguém, com um interesse pessoal, é claro que esse não é o caminho ideal, mas é melhor do que não fazer. É melhor porque assim, ó, tem uma frase do Emmanuel que eu já repeti aqui algumas vezes, eu acho, que ele fala assim: a disciplina antecede a espontaneidade. Então, enquanto a gente não consegue fazer isso espontaneamente, enquanto isso não está incorporado nos nossos hábitos, que a gente faça por obrigação. Então, que nós tenhamos consciência, não, eu vou me disciplinar, porque senão eu ajo de maneira contrária. E eu vou então me disciplinando, e isso, repetidas vezes, eu passo a colher os frutos daquilo que já são benéficos, né? Já me mostram um bem-estar, e cada vez mais aquilo vai se tornando hábito que depois fica natural. E ele segue falando, vamos lá. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueça vossa própria luz. Então, agora aqui também é uma parte dessa conversa do Eusébio que me chama muito a atenção. E vocês, por favor, me interrompam. Podem fazer algum comentário com relação a tanta coisa que nós estamos vendo aqui hoje. Mas olha agora o Eusébio falando. Se vocês estão buscando a nossa ajuda, a nossa orientação para um trabalho sublime do Espírito, não esqueça a vossa própria luz. A luz que nós temos, cada um de nós. Mais uma vez, voltou na questão anterior. Nós não vamos ser salvos pela luz do Cristo, exclusivamente. A luz do Cristo é nossa diretriz, é o nosso caminho, é a verdade, é a vida, é por ali. Mas ela é a luz para que nós possamos ter condições de acender a nossa própria luz. Quer ver? Vamos continuar ouvindo o que ele tem para falar. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Então, olha que grave isso que ele está falando. Milhares de homens e mulheres choram no umbral hoje por achar que estavam bem por acompanhar pessoas boas. Assim, ó, quantos e quantos, eu imagino, não conviveram com o Chico Xavier e acharam que porque eram amigos do Chico Xavier, estavam com o ingresso garantido para planos mais altos. Só que não se preocuparam em fazer a luz própria crescer. Tudo que precisavam, recorriam a ele. Recorriam a ele. Eu vou lembrar um trecho do Evangelho que fica muito claro isso, porque essa é uma orientação direta de Jesus. Quando Jesus estava prestes a partir, a ser crucificado, ele falou e os apóstolos se rebelaram, alguns falaram: de jeito nenhum, mestre, você não pode, faz com que Deus não deixe que isso aconteça. E ele falou: é necessário que eu vá. Porque se ele não fosse, os apóstolos iriam continuar sempre se apoiando na luz do Cristo e não fazendo o esforço próprio para poder emitir a sua própria luz. E isso levou tempo. A gente sabe
da sequência da vida desses apóstolos, que muitos continuaram ainda trombando, né? O Pedro que se dizia, né? Aquele que era forte, que nunca iria ir contra e daria a vida pelo Cristo. Jesus falou: ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de fato, ele ainda não estava preparado o suficiente, e a partir do momento que ele se viu na necessidade de fazer isso, ele conseguiu ir gradativamente se preparando. E estes somos nós, contando com a luz alheia, achando que nós não temos que nos esforçar muito, que isso é suficiente. E por isso nós caminhamos displicentes e recalcitrantes. Como ele começa o próximo parágrafo aqui, ó. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. Olha isso, não a luta, né? Esse bom combate é muito cansativo. Nossa, eu não dou conta, não é para mim. Ou fala assim, não, eu quero viver bem, eu preciso viver bem, eu preciso de estabilidade, eu preciso de conforto. Então elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de 1 minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Então, o Eusébio, quando falou isso, aí ele se lembra, né, de cenas que ele já vivenciou, ou dele mesmo, ou de pessoas queridas. E nesse momento da fala dele, ele para, como se a vivenciar essas lembranças por mais de 1 minuto. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Então estavam todos ali bebendo, né, das palavras dele. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que nos tangem presentemente na crosta da terra. Então, aqui, ó, mais uma vez, voltando eles à intenção direta deles estarem ali. Vocês estão aqui nos procurando orientação para os trabalhos que o Espiritismo está começando a fazer na Terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Esse é, então, o intento nobre de cada um destes, de cada um de nós. Nós estamos seduzidos por essa claridade, é algo que está claro para a gente. É maravilhoso, é esse o caminho. E nós pedimos ajuda, ajudem-nos, espíritos de luz. Ajuda, meu mentor. E queremos então estar juntos nesse esforço de elevação da humanidade. E ele continua falando, indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. Então, graças a Deus, o que nos motiva é uma intenção nobre. Mas ele continua, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Porque, aí voltando de novo também ao assunto da semana passada. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas,
e se esquece daquilo que é o nosso dever, de onde a gente nasceu, de onde a gente fez o nosso ninho familiar. Então, a intenção é nobre. O caminho tem muita coisa para fazer, mas indispensável nós considerarmos a nossa necessidade de integração no dever de cada dia. Então, partir para esse âmbito, com o meu mundinho mais restrito, pessoal, familiar, ou do convívio mais próximo, bem resolvido, esse é o caminho. Agora, errar em casa e tentar ficar acertando perante os outros, nós estamos enganando a quem? Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Então, por que que a gente quer um grande passo se a gente não está dando os pequenos passos adequadamente? Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações. Então, olha isso, nós temos aspirações, mas às vezes as nossas aspirações estão na direção errada. Nós temos que reajustar aquilo que a gente quer para a nossa vida, para depois não ter surpresa. Recompor energia, reajustar aspirações e santificar os desejos. Olha isso. O desejo que me move no meu dia a dia é santo. E nós temos que cada vez mais buscar santificar os nossos desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Então, fica aqui mais uma vez o alerta. Não basta acreditar que nós somos espíritos eternos, que o espiritismo é um bom caminho, é o caminho, se bem enxergado, né, o caminho que nos facilita muito nessa jornada, mas não basta acreditar nisso se nós não cuidarmos da nossa iluminação interior. E o que que é? Iluminação é emitir luz, é santificar e não materializar cada vez mais os nossos desejos, porque senão nós vamos partir para o lado de lá sem luz. E aí a surpresa, porque nós não vemos que quanto de luz a gente emite ainda. Tem um livro do Chico Xavier que se chama Voltei. Esse livro é marcante, porque ele mostra, ele conta a trajetória de um espírito brasileiro aqui, né? Um militante do espiritismo há algum tempo atrás, que fez muita coisa pelo espiritismo. Ele tinha um cargo, né, de administração de uma série de coisas com relação ao trabalho na seara espírita. O livro conta o choque que ele teve quando ele chegou do lado de lá e ele viu que ele tinha feito tudo isso e ele não tinha luz. Todos os outros que passaram por ele, ele fala: Meu Deus, o que que é isso, né? Olha que condição que esse espírito está. E ele olhava, ele era opaco. Então, e se nós não tivermos consciência disso, nós vamos se cair na situação dele. Então, fica também uma sugestão para quem tiver interesse. O livro se chama Voltei, do Chico Xavier. Conta a história de irmão Jacó, né? Na verdade, que é a história desse espírita que desencarnou e teve uma surpresa. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Então não basta eu ser espírita e falar assim, não, eu sei que nós sobrevivemos, nós reencarnamos e é possível conversar com os espíritos. Isso não é nada, isso não é ser espírita, isso é reconhecer algumas particularidades que o espiritismo nos traz. Mas o Kardec fala, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita
aquele que luta intensamente por dominar as suas más tendências. Não é aquele que já é perfeito, é aquele que reconhece e luta constantemente para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. E aí, então não basta. Algumas coisas que às vezes pode achar, falar assim, agora estou no caminho certo. Então agora é essa religião aqui que vai me colocar em condição boa. Todas as religiões são capazes de colocar qualquer espírito em condição boa. Aliás, é o que falou lá atrás, né? Aliás, isso não é nem o trabalho salvacionista não está nem restrito às religiões. Porque tem pessoas que não têm religião específica, mas elas são às vezes mais iluminadas do que muitos religiosos de carteirinha. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante. Então, às vezes a pessoa ela se acha, né? Olha o que eu sou, olha o que eu faço, olha o que eu conquisto. E esse personalismo que nada mais é do que o orgulho, né? A vaidade, o egoísmo, né? Evidenciados, o que eu estou dando muito valor, fazem parte dessas ilusões. Então, o caminho é elevação, é coletivismo, é fugir do que nos encarcera no egoísmo, no orgulho, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então é assim, é nesse movimento que nós vamos começar a sentir o sol de Deus brilhar dentro de nós. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam. Exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Olha isso. Os planos elevados não se interessam daqueles que são famintos por um paraíso de facilidade, só de adorações. Os espíritos superiores esperam colaboradores no serviço do bem. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Quer dizer, você acha que nós estamos aqui somente para entender isso e esperar eles nos salvarem? Não, nós temos fins, nós temos missões, nós temos que aprender, nós temos que continuar evoluindo, nós temos que nos iluminar e emitir luz. Ajudar aos outros também a poderem. Não, a gente não pode também querer mostrar o caminho para o outro somente através da nossa luz que a gente já foi capaz de emitir. Nós temos que ajudar o outro também a desenvolver a sua própria luz. Porque um dia nós também vamos faltar. Nós também precisamos que essas pessoas estejam estimuladas através da nossa busca a também fazer a sua jornada. Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Olha isso. Se uma plantinha tem função divina aqui, que dizer da nossa inteligência como homem? Que não há que esperar a razão iluminada pela fé,
receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Nós somos os seres da criação que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Pai. E para quê? Para ser menos útil de que uma planta, de um fruto que alimenta? Teríamos que aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escaladas preparatórias, sem atividades purificadoras? Quer dizer, faz sentido, Deus nos deu toda essa capacidade para a gente não fazer esforço, para a gente não suar, para que a gente seja realmente achar que nós já pode ficar quieto, pode ficar tranquilo, tá tudo bem. Ao passo que outros seres da criação servem constantemente. Uma árvore serve de sombra, serve de recurso, né, para frutos, para que nós nos alimentemos. E esses são os seres que estão abaixo da nossa escala evolutiva. E nós queremos fazer menos que eles. Nós temos capacidade de fazer muito mais. E nós estamos contribuindo ou nós estamos atrapalhando? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. Olha, cada frase contundente, está muito claro aqui. A porta divina não se abre aos espíritos que não se divinizaram, que não se santificaram no trabalho incessante de cooperação ao Pai. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Então, onde que ele espera que nós colaboremos? É aqui, é agora. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Quer dizer, a gente pode adorar, contemplar, pedir o auxílio, mas a gente não pode esquecer a nossa parte, o nosso campo de luta, onde a gente pega esses recursos e trabalha. Porque tudo isso é oportunidade, é bênção diária que nós temos ao nosso dispor e que a gente pode converter isso para que a gente possa também ajudar, para que a gente possa, né, ir na direção certa se nós somos esses espíritos que estão buscando fazer parte dessa compreensão maior. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Ó, eu quero que vocês reflitam no que está dito aqui agora. E vamos tentar trazer isso para o nosso dia a dia com relação ao que a gente faz, né, da nossa religião, ou que a humanidade fez com relação às religiões anteriores, né? O espiritualismo moderno tem que fazer com que Deus saia dos templos de pedra, porque por muito tempo a gente acha que Deus está dentro daquele local, daquela igreja, daquele templo religioso, daquele centro espírita. E aí eu vou lá porque lá eu encontro Deus. Não, a nossa missão é converter a terra inteira num templo divino. Então, se nós só agimos cristãmente dentro do ambiente religioso, e aí a gente sai porta fora e continua falando mal, agredindo verbalmente, ou agredindo, não precisa ser agredindo materialmente.
A maior parte da violência hoje em dia é intelectual, é moral. E o que adianta, então, eu estar tão espiritualizado dentro da casa espírita ou dentro da minha igreja ou dentro de qualquer templo religioso e aquilo ficar restrito àquele local? Nós temos que começar a transformar a terra nesse ambiente que é divino em todo lugar. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Acabou a era, acabou, nós já temos consciência disso, da gente ler livro para achar bonito. A gente já tem responsabilidade com o conhecimento adquirido. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes, em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensível e razoável. Então é normal ainda nesse início dessa jornada a gente ainda tropeçar no nosso personalismo, no nosso egoísmo, porque nós ainda estamos nessa condição. Não é porque eu entrei nessa religião que eu me transformei. Eu estou entrando para me transformar. Então é compreensível e razoável que ainda nós concorramos, né, com boas intenções e ainda erros que nós carregamos. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos, que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia, que lhes cristaliza as impressões. Então, agora, ele está pedindo para que nós tenhamos consciência disso que nós estamos buscando. Falamos a vós outros, que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Eu acho que hoje, ainda nós não vamos acabar, né? O Eusébio ainda está falando, vai mais um trecho aqui de mais importantes reflexões, mas eu acho que hoje eu quero terminar com essa reflexão. Com tudo isso que nós já entendemos, ou estamos entendendo até então dessa conversa do Eusébio, olha o que ele está falando. Nós estamos falando para aqueles que já estão começando a despertar na consciência. E aqueles que começam a entender essa jornada que nós temos que fazer, como que nós podemos aceitar o começo dessa jornada com estagnação? Quer dizer, eu entro aqui e não, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar do jeito que eu tô. E o fim, com uma felicidade que só cabe a mim e aos meus. Então, se nós ainda estivermos pensando que nós vamos começar essa jornada sem mudar nada, estagnados, e se nós queremos, como resultado dessa jornada, uma felicidade só para mim, mesmo que custe a infelicidade de outros, nós já estamos percebendo que nós estamos no caminho completamente errado. Então, por hoje, vamos fixar essa ideia. Como aceitar a estagnação como princípio dessa jornada e a felicidade exclusivista como o fim, como o objetivo final dessa nossa busca. Então, vamos repensar. E que Deus nos ajude, né? Na Ou interpretação. seja, Oi? não devemos
Ex- esperar, Exatamente. pensarmos assim, né? Mas esse é o primeiro alerta, né? Um grande alerta, né, Thelma? Porque às vezes a gente está envolvido com tudo isso, achando que assim a gente não precisa é, Modificar nada, se né? modificar, e a gente está querendo como resultado eu ser feliz, independente do que os Sim. outros passem ou. Então isso é um grande, é um finalzinho, né, de parágrafo que me assim chacoalhou. O Marco, Oi. mas eu tinha entendido a felicidade exclusivista pelo fim, não só felicidade pessoal, unicamente felicidade pessoal, mas a gente buscar unicamente felicidade. A gente não tem que buscar só a felicidade, a gente tem que buscar, eu entendo, a evolução, também o sacrifício, não buscar exclusivamente felicidade, não Pode, só felicidade pessoal, entendeu? exatamente, pode Buscar ser algo também. além da felicidade, algo Exatamente. mais também a felicidade, mas mais do que isso, buscar essa evolução. Exatamente. Mas lembrando, né, Adriana, que o restante, a evolução, os outros caminhos também nos levam à felicidade, à verdadeira felicidade. Porque a felicidade é um estado de espírito de estar em paz, de estar bem. Porque a Então, gente confunde com felicidade com estar tudo bem, né? Em volta. ex- A felicidade é a paz interior, né? exatamente, Mas, exatamente. mas Oi, você sabe que a felicidade é uma coisa muito relativa, né? Dependendo da pessoa, a felicidade é uma coisa, né? Então eu imagino que é muito mais difícil você alcançar essa evolução, porque eu penso que você tem que emitir luz. Isso tem que ser uma coisa genuína, né? É uma coisa que eu não sei, essa luz, ela é simplesmente um resultado do seu dia a dia, isso vem com um bônus para você, não sei, você tem que mudar suas atitudes, tentar mudar seus pensamentos, porque os pensamentos, eles são difíceis. Eu tenho dificuldade, porque eu tenho um probleminha aí, que eu tento mudar alguns pensamentos na minha cabeça, pensamentos recorrentes, e que eu não tenho, assim, conseguido todos os dias, sabe? Eu luto para mudar, e mudando esses pensamentos, eu vou alcançar uma certa felicidade, uma certa tranquilidade. Mas isso ainda não é, não é isso ainda que eu preciso buscar, né? Eu tenho que buscar uma coisa muito mais, ai, santa, divina, né? sim, é a santificação dos nossos desejos, como ele falou lá atrás, né? E, porque, assim, essa questão da felicidade, eu acho que é exatamente o que vocês estão falando. É da maneira ainda vendada que a gente enxerga, ou porque nós ainda não somos tão espiritualizados. Então, às vezes, a gente busca Sim. felicidade em coisas que a hora que a gente parte para o lado de lá, tudo, o véu cai. E E aí não a é gente isso. tem a realidade espiritual de cada um de nós, que a gente encontra. Puxa, aqui eu busquei coisas que me deixavam felizes, mas que aí volta nos princípios que ele fala, né? Quando a gente começa a cada vez mais buscar o bem-estar coletivo ou de todos, nós vamos estar cada vez mais integrados nessa felicidade verdadeira e não ilusória que a gente às vezes tem aqui. E quando a gente busca essas felicidades ilusórias, né, por um egoísmo, muitas vezes, Geralmente materiais, né? geralmente materiais. Aí do lado de lá você vê que realmente aquele era um caminho fechado, que não estava me preocupando com outros, estava só querendo valer a minha vontade, o meu desejo, aquilo que era importante para mim, mesmo que custasse a infelicidade de alguém. E aí isso passa a ser a desilusão, porque é a ilusão quando a gente ainda está encarnado e sem essa percepção mais ampla, né? E tudo isso é esse ensinamento. Nós estamos aqui com Aprendi. os olhos vendados, né? Muitas coisas não são tão claras, mas por quê? Porque nós estamos sendo testados nos nossos instintos mesmo, para ver se a gente consegue reagir
intimamente cada vez mais alinhado com esse coletivo, com esse divino, com todas essas noções que nos aproximam do bem-estar e de Deus. Mas essa questão do exclusivismo, né, buscar a felicidade exclusivista, eu acho que tem esses dois sentidos. Então, não querer a felicidade exclusivista, quer dizer, a felicidade só para mim ou para os meus. Ou não buscar exclusivamente a felicidade agora, aqui, né, nesse momento, ou porque às vezes a felicidade está em realmente abrir mão de certas coisas, a felicidade lá na frente, para conquistar essa evolução, esse aprendizado, essa iluminação, né? Que é o que eles falaram aqui várias vezes. A gente tem que ter consciência de que nós temos uma chama interna de luz e Deus espera que nós possamos fazer acender nele, né? E trabalhar para que isso brilhe. Todos nós, cada um de nós. E é só nas nossas atitudes e exemplos, né? É na nossa vibração também, né, Thelma? Eu acho Na que vibração, né? porque o nosso pensamento, como você falou, a nossa luta contra o nosso pensamento, tem pensamentos que às vezes a gente alimenta, mas tem pensamentos que muitas vezes não, eles surgem, eles parecem que assaltam a gente. Sim, E esses pensamentos são às vezes fruto de algo que a gente já carrega do passado ou de influências que a gente também sabe que a gente alimenta ou alimentou no passado. E quanto mais a gente ainda der abertura, né, para isso, mais a gente vai estar sendo prejudicado. Se é um pensamento infeliz, nós vamos estar entrando num ciclo aí que nos prejudica. E muitas vezes nos derruba. é terrível, porque você não quer pensar, você não quer. Você é uma coisa que parece que independe da gente, da Mas nossa isso às vezes vontade. porque o sentimento ainda está carregado daquilo que não está bem resolvido. Então tudo isso está sendo trabalhado dentro de nós. Nós estamos aqui para trabalhar interiormente o nosso sentimento, as nossas emoções, os nossos pensamentos, que são coisas que, se a gente ainda não tem domínio, é para a gente ter. E isso faz parte da nossa evolução, ser donos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? E dos nossos sentimentos. As ações, as exteriorizações disso são consequências somente. Sim, Certo? certo. Mas foi ótimo por hoje, muita coisa, né? Aí semana que vem a gente já consegue acabar aí o que o Eusébio tem para nos dizer, para ir sedimentando tudo isso. Tá certo. Joia? Bom, Joia. Obrigada, agradecimento mais Márcia. uma vez aí, né? A vocês e a Deus, nosso Pai, e aos nossos espíritos de luz aí que estão constantemente apostando em nós. Que eles consigam nos motivar, né? E nos movimentar nesse sentido cada vez mais. Boa noite, boa Boa semana. noite, boa semana. Tchau, tchau.